Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam muitíssimos bem-vindos. Hoje, uma aula muito especial, onde estaremos trabalhando, entendendo e desbravando o uso da madeira nos vinhos. E eu adoro esse tema. É um tema que ele é pouco trabalhado hoje em dia, ele é pouco discutido hoje em dia, mas que tem tanto conteúdo relevante sobre isso, e esses conteúdos relevantes e a própria funcionalidade, né, quais são as buscas pelas quais a gente usa madeira para produção para elaboração de vinho. A gente, eu digo, né, quem produz vinho, eu produzo vinho, mas de uma forma volume pequeno, né, muito mais para praticar, muito mais para entender processos, mas é uma ferramenta enológica muito importante. Inclusive, uma das mais importantes quando a gente faz uma classificação, né, dos famosos aromas e sabores pelos seus níveis de evolução de vinho, de primários, secundários e terciários, o nível de agrupamento. E a madeira, ela é parte muito importante desse processo e, aliás, um dos poucos recursos enológicos que se tem para influenciar nas características sensoriais dos vinhos. Um dos poucos. Vinho, a gente sabe que é um produto, né, uma bebida que depende muito da sua matéria-prima, e seus processos enológicos é óbvio que são muito importantes e preponderantes, inclusive, para a característica sensorial da bebida. Mas dessas características, né, desses recursos, poucos são permitidos, né? São poucas ferramentas que os enólogos têm para alterar as características sensoriais da bebida. Matéria-prima sempre é fundamental, ou seja, a uva ela é sempre preponderante. Agora, eu até escolhi um vinho para degustar com vocês daqui a pouco, que é um vinho clássico de Malbec, da uma velha escola de Malbec, aquele Malbec mais extraído, mais concentrado, mais potente. E ele é um vinho que ele é pensado para ser assim, potente, intenso, concentrado. Passa 24 meses em barrica nova de carvalho francês. 24 meses. Então a gente também vai entender um pouco o que isso remete aos vinhos. Ou por que também isso acontece, né? Por que tanto tempo em madeira? Por que tanto tempo em madeira nova, né? Em carvalho novo? Mas para a gente chegar nas funcionalidades da bebida, a gente precisa, né? Nas funcionalidades para a bebida, ou seja, da madeira para a bebida, a gente precisa entender um pouquinho alguns momentos da história, mas também algumas das pontos marcantes pela qual a madeira passa pelo mercado de vinhos. E um desses pontos marcantes sempre foi relacionado ao uso da madeira a uma melhor qualidade da bebida. Ou seja, a bebida, o vinho, considerado melhor, era o vinho que passava por madeira. Era o vinho que tinha a sua influência muito claro das características sensoriais. E isso começa a ganhar uma força muito grande a partir dos anos 90. Tá, anos 80 já começa, mas é nos anos 90 que isso explode. Mas antes de a gente chegar nesse contexto, dessa relação da madeira associada à maior qualidade da bebida, a gente precisa entender que o uso do carvalho, que é a principal madeira para vinho, provavelmente começa lá nos anos 200, mais ou menos antes de Cristo. E isso, o uso do carvalho, é um avanço muito grande para a bebida. E por que começou a se usar o carvalho?
Começou a se usar o carvalho porque ele veio para substituir as ânforas de barro. E as ânforas de barro, que eram os principais recipientes para bebida antes do surgimento do carvalho, ou seja, era a principal forma de transportar, de armazenar, é um problema muito grande, porque ela oxida o vinho mais rápido, a ânfora é muito frágil, ela quebra, é difícil de transportar, ela acaba sendo, né, tendo muita dificuldade, porque ela, quanto maior, ela acaba sendo mais difícil de se lidar, por ela ser muito sensível, ela tem muita troca de temperatura, ela sofre muito, então não era o melhor recipiente, mas era o que se tinha conhecimento e era o que se usava. Quando surge o carvalho, e provavelmente isso são os romanos, em 200, próximo a 200 a.C., que começam a usar recipientes de carvalho para armazenar o vinho, mas mais do que isso, eles descobrem uma forma de transportar o vinho de uma maneira mais eficiente, ou começa a se perder menos o vinho, começa a se utilizar muito a bebida. Só que então ela era utilizada, as barricas, para transporte, para armazenamento. O vinho ele era feito em lagares abertos, fazia o processo ali de fermentação, depois se fazia, né, as filtrações, colocava a bebida no carvalho para se armazenar a bebida e se transportar. Claro que quando eram os primeiros usos da madeira, o carvalho já aportava características de aromas e sabores para o vinho. Só que isso na época não era algo que se queria, não era algo buscado. Então, eles usavam primeiro as barricas com muitas lavagens, com água, com outros produtos, para tirar o gosto do carvalho, para não passar para a bebida. Ou seja, então quando a madeira surge, ela surge para armazenar e para transportar e não para aportar aromas e sabores. Só que com o passar do tempo, e aí que surge, chega principalmente a partir, vamos botar ali a partir dos anos 60, com o maior entendimento do uso da madeira. E aí vamos, né, trazer e dar méritos a vários pesquisadores, entre eles Émile Peinot, que era professor da Universidade de Bordeaux e que ajuda a entender muitos desses processos do uso da madeira de uma forma, inclusive, mais controlada, de uma forma mais consciente, racional, e começa a madeira a ganhar sua relevância por várias características, mas não por aromas e por sabores. Só que aí vai surgir, a partir dos anos 80, um crítico que ele vira um grande fenômeno mundial. E aqui, gente, eu sou uma pessoa que eu entendo Robert Parker como um personagem muito importante para a história da bebida, para o mundo dos vinhos. E Robert Parker, ele foi um maior crítico da história. Até hoje ninguém chegou nem perto da influência que Parker tinha para o mercado da bebida. Ele gostava do caráter do caráter sensorial da madeira, da tosta, o caráter do caramelizado, o caráter, né, dessa nota um pouco mais defumada. E ele fala isso abertamente muitas vezes. Ele dava notas mais altas para vinhos que tinham esse caráter. E aonde ele aprende sobre isso, aonde ele gosta disso? Na França, ele vai estudar na França. E quando ele vai estudar na França, ele começa a degustar vinho, ele começa a se afeiçoar pelos vinhos, principalmente os vinhos de Bordeaux, que tinham o caráter da madeira um pouco mais presente. Então, quando ele explode para o mundo dos vinhos, e Robert Parker ele vai explodir para o mundo dos vinhos a partir dos anos 80, o estilo de vinho que Parker gostava era um estilo mais intenso. Era um estilo com passagem por madeira e com o caráter da madeira bem evidente. E isso começa a ganhar uma relevância grande para o mundo, porque o mundo quer ter, nos anos 90 e anos 2000, os seus vinhos com notas mais altas de Robert Parker. Então, o que se começa a se fazer? Fazer vinhos que o Parker gostava para ter notas mais altas. Sabe que muita gente condena isso, né? Muita gente, tem muitos críticos que condenam essa era Parker, né? Esse conceito da parkerização e tudo mais. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que é um momento que a gente teve na história bem importante. Parker ajudou
a melhorar muitos vinhos no mundo, não enologicamente, mas porque ele dava notas para vinhos melhores, e isso fez com que a média de qualidade dos vinhos acabasse também subindo, mas nesse estilo dele, nada errado, é o estilo dele. Só que muita gente acabava comprando esse estilo e gostando, e os produtores faziam esse estilo na qual a madeira era muito evidente. Mas principalmente aromas e sabores de madeira. Mas vamos pensar e vamos entender que o uso da madeira, ela ganha uma função diferente, então, a partir dos anos 90, uma importância diferente, mas ela já é utilizada há séculos, né? Em Bordeaux, em Rioja, em outras regiões do mundo, ela já, né, já era usada na própria Itália, Piemonte, Toscana. Só que a conotação de qualidade, e aí, claro, aportado aromas e sabores, e aí tem o documentário, né? Eu sempre falo do Mundo Vino, que é um documentário onde o Parker fala ao vivo, nitidamente ali no documentário, dizendo, não, eu gosto do vinho assim, esse é o vinho que eu considero com maior qualidade, dentro das características, ele cita o caráter da tosta. Não, aquele caráter do vinho tinto, do tostado, daquela crosta de pão tostada, é o caráter da madeira que ele está citando ali. E aí o que acontece? Muita gente começa a associar qualidade de vinho ao tempo de passagem por madeira. Ou seja, o tempo que a madeira fica em contato com o vinho para aportar essas características, principalmente aromas e sabores. Ou seja, então a partir dos anos 90, claro, anos 80 para anos 90, explode nos 90 para anos 2000, a conotação da bebida começa a ganhar outro contexto, outra relevância para o uso da madeira. O que é importante também a gente saber, e isso eu gosto de citar, né? Eu falo sobre madeira seguidamente em aulas. Eu gosto de citar que, cientificamente, a gente ainda tem muito que se comprovar sobre o uso da madeira. Muito. Então a gente entende bastante, mas precisa se entender muito mais ainda, se comprovar muito mais cientificamente. E essas pesquisas, elas estão acontecendo. A gente tem grandes tanuarias no mundo, como Segamorro, como Cados e outras, que investem muito em pesquisa sobre a madeira, sobre a questão do carvalho. E eu vi alguém perguntando, por que o carvalho? Já vamos chegar nele, já vamos chegar nesse ponto, que é um ponto bem importante. Por enquanto, estou só falando em madeira, porque o carvalho não é o único, não é a única madeira, mas é a principal. Disparado. Então, esse contexto, a partir dos anos 90, principalmente, vai explodir esse contexto de madeira, não somente para amenizar os taninos, não somente para trazer estabilizações, não somente para aportar um pouco mais de peso no vinho, corpo no vinho, fazer uma concentração maior, mas principalmente para aportar, ou também para aportar, características aromáticas. E as características aromáticas de tosta, de café, né, café tostado, chocolate tostado, noz moscada, essas notas, né, muitas vezes de couro, de pimenta preta tostada, de pimenta preta moída, tem muitos possíveis aromas, né, que a madeira pode aportar para o vinho no seu uso, nas suas escolhas como recursos enológicos. E teve mais um personagem, dentre tantos, né, poderia citar vários personagens, mas dentre tantos, nessa mudança que também foi muito importante, que foi esse cidadão aqui chamado Michel Rolland. Michel Rolland, quando ele surge para o mundo, ele foi um dos alunos mais destacados aí também do Émile Peinot. Ele é um produtor na região de Bordeaux, lá na França, uso da madeira muito regular. Ele gosta muito também de produzir vinhos ao estilo Parker, tanto que ele é um dos maiores, né, consultores enológicos do mundo a ganhar grandes notas de Robert Parker. Isso, aliás, é uma das coisas que foi muito contestada também, né? Porque que Michel Rolland e Parker se davam tão bem, tal. Eu não penso por esse lado, assim, isso ok. Eles eram, um produzia no estilo que o outro gostava e era isso. Só que Michel Rolland,
ele se tornou o maior fly winemaker do mundo, ou seja, o maior consultor em enologia do mundo. E ele realmente melhorava muito dos vinhos, no estilo dele. E um desses estilos, ou o estilo principal que ele gostava, era vinhos mais intensos, mas mais macios e com passagem por madeira. Tanto que esses vinhos que Michel Rolland faz até hoje são vinhos muito concentrados, muito potentes e com normalmente uma passagem por madeira bem significativa e madeira nova, também aportando as características de tosta, essas características aromáticas para a bebida. Então esses dois personagens, eles ajudam muito a trazer esse novo contexto global para o uso da madeira. Então, se hoje eu pego um vinho que tem muito esse caráter desse aroma secundário e terciário, a gente já vai começar a separar um pouco desses agrupamentos, né, da madeira. Eu pego uma bebida que tem muito esse caráter da madeira evidente, tanto que é um vinho 2014, e ainda tem muito da madeira evidente, aparecendo muito bem aqui, e ele é feito assim. Ele é feito para ter. Então, no nariz, aparece muito, sente muito esse caráter da madeira. E é um aroma realmente de carvalho, aquele aroma de tosta, um aroma de baunilha, muito. Um coco meio tostado, muito provavelmente, né? Esses aromas todos provenientes da madeira. Hum. Em boca, parecendo bastante também, né? Sentindo bastante esse caráter da madeira bem evidente. Vou pegar um guardanapinho aqui. Ou seja, o caráter da madeira muito evidente, né? Muito evidente, e o produtor quer isso, né? Pô, 24 meses de madeira nova, ele quer o aroma da madeira evidente, ele quer o caráter da madeira evidente. E isso, nesse período, principalmente a partir dos anos 90, se torna algo associado à qualidade. O caráter da madeira presente. O consumidor começa a se adaptar. A madeira, ela não só aporta aromas e sabores, mas ela também contribui para deixar a tanino um pouco mais macio, para dar uma integrada nos elementos do vinho. Ela faz um processo de microoxigenação importante, vai deixando os vinhos um pouco mais intensos, vai deixando o vinho um pouco mais pesados. Isso se tornou um fator decisório. Muita gente comprava vinho pelo tempo de passagem por madeira. Quanto mais madeira, associava mais qualidade para a bebida. Só que isso também começa a abrir um outro mercado, que é vinícolas fazendo vinhos com aroma de madeira. E não necessariamente passando por barrica. Começando a usar madeiras alternativas, que a gente vai falar daqui a pouco também, para trazer somente o caráter aromático da madeira. E vamos falar sobre a madeira alternativa, e eu vou falar muito a minha opinião sobre isso. Tá? Muita gente condena, né? Muita gente não sabe que existe, mas eu vou falar um pouco a minha opinião sobre isso. Mas vamos explicar, vamos entender um pouco mais o quanto isso é importante ou não. Agora, por que o carvalho? Né? Por que o uso do carvalho? A gente está falando de madeira como um todo. E assim, muitas madeiras foram utilizadas e são utilizadas até hoje para usos enológicos. Mas nenhuma chega nem perto do carvalho. Por quê? Porque o carvalho tem muitas vantagens. Muitas. Mas tem um problema muito grande. Carvalho é muito raro. É muito escasso. É uma madeira com um volume muito, muito pequeno. Porque o carvalho, ele demora... Olha, hoje, que eles aceleram muito o processo, e algumas espécies de carvalho, como o Quercus alba, que é o carvalho americano, ele cresce mais rápido, mas, gente, no mínimo hoje, estamos falando de mais ou menos 70 anos para um carvalho crescer a ponto de ter
qualidade suficiente para ser utilizado para barrica e para vinho. Mínimo 70 anos. Mas o tempo ideal é aproximado de mais ou menos 100 anos para um carvalho estar apto com uma boa qualidade para ser utilizado para vinho. Isso aqui demora 100 anos para uma árvore estar apta. Então, carvalho é uma madeira muito nobre e muito escassa. Já foram utilizados e são utilizadas, né, principalmente castanheira, nogueira, né, as próprias cerejeiras e outras. Só que o que acontece com o carvalho e que essas outras madeiras não conseguem? Carvalho tem, primeiro, carvalho tem uma porosidade muito grande, então se torna uma madeira leve, menos pesada. Ah, mas carvalho é pesado, sim, mas outras madeiras são mais densas e são mais pesadas. Então, para transportar, para manusear, é muito melhor. Segundo, força têncil, ou seja, o carvalho tem uma capacidade de ser trabalhado, ser moldado muito grande, né? E essa força têncil, ela tem a capacidade de não romper e até inclusive voltar e ganhar outras formas, né? Tem uma capacidade muito grande de maleabilidade. É impermeável, já vou falar um pouquinho sobre isso, né? Ou seja, o carvalho, vamos pegar a barrica francesa bordalesa mais clássica, que é aquela de 225 litros, né? 225 litros. Gente, aquela barrica, assim como todas as outras, elas não são barricas e a vedação delas não é utilizado nenhum tipo de vedante. Ou seja, a barrica, ela é vedada somente pela pressão entre as aduelas. Então, o corte e essa junção tem que ser muito perfeito, muito preciso, para que não vaze. Porque a barrica ela não pode vazar. Essa microoxigenação que ela recebe é principalmente do oxigênio que está dentro do próprio carvalho e alguma coisa que ela troca aí com o oxigênio. Mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais, ainda tem algumas pesquisas que são até um pouco antagônicas ainda quanto a isso, né? Então, comprovando aí. Mas ela é impermeável, ou seja, ela não vaza o líquido para fora. Outra, essa troca com o oxigênio que ela faz, o carvalho, é controlado. Depende, claro, sempre da origem do carvalho e outras questões, usos, quantidade de usos, tosse e tudo mais. Mas essa troca com oxigênio, esse processo de microoxigenação, que é muito benéfico para muitas características dos vinhos, é controlado. Não é aquela coisa acelerada, porque senão o vinho oxida e estraga. Então isso é muito legal, porque, e aqui eu não estou falando ainda de aromas e de sabores, tá? Já vamos chegar lá. Então o carvalho, ele reúne muitas dessas características. Uma quantidade de compostos fenólicos mais adequada. Uma capacidade de perder esses compostos fenólicos não tão agradáveis para os vinhos. Uma capacidade de ter aromas e sabores que são agradáveis para o vinho. Ou seja, o carvalho reuniu todas as características favoráveis para ajudar na elaboração dos vinhos. Para ser uma ferramenta extra para os enólogos na elaboração dos vinhos. Então, por isso o carvalho ele é muito utilizado até hoje. Então, tem muitas madeiras que são muito difíceis de manusear. Tem muitas madeiras que têm muitos compostos fenólicos amargos. Tem muitas madeiras que não perde alguns compostos aromáticos muito ruins. Então, é muito difícil ter uma madeira que consiga reunir tudo isso. E o carvalho consegue. Só que o carvalho tem isso, né? Então demora literalmente décadas e décadas, quase séculos, para o carvalho estar pronto para ser cortado e utilizado para a produção enológica. Uma questão que vocês sempre perguntam nessa questão, a origem do carvalho, a origem do carvalho. Então hoje no mundo, aproximadamente, os carvalhos, a gente pode fazer um agrupamento em dois grandes grupos, que são
os carvalhos americanos e os carvalhos europeus. Europeus têm 2 grandes espécies, certo? O carvalho americano tem uma grande espécie, são vários que são utilizados. O carvalho tem mais de 200 espécies aí. Né? A última vez que eu estava lendo um artigo, ele citando 250 espécies diferentes de carvalho. E aqui a gente está falando de praticamente 3, 4 espécies diferentes utilizadas para vinho, que são as principais. Mas podemos fazer 2 agrupamentos para o carvalho. O carvalho americano e os carvalhos europeus. Então, o carvalho americano, carinhosamente conhecido como Quercus alba, né, o carvalho branco, principalmente nas florestas ali do centro dos Estados Unidos, né? A gente tem alguma coisa na Pensilvânia, no Missouri. E depois a gente tem os carvalhos europeus. E aí todo mundo fala, o carvalho francês, o carvalho francês. Não, o carvalho francês são espécies de carvalho que crescem na França, mas não crescem somente na França, né? A gente tem carvalhos principalmente no leste da Europa e a gente tem carvalhos em outros lugares do mundo. A gente tem carvalho até no Brasil, né? A gente tem carvalho na Ásia, a gente tem carvalho na África, a gente tem carvalho em outros lugares. Esses 2 agrupamentos de Europa e Estados Unidos hoje são os maiores fornecedores de carvalhos no mundo. Certo? Então, mesmo quem está citando aqui, eu vi que vocês estão falando de carvalhos de outros lugares, né? Eslavônia, da Hungria, são carvalhos que hoje ainda são considerados como carvalhos europeus. Ok? Tá nesse agrupamento aqui. Mas só para vocês entenderem hoje, a França continua sendo a maior fornecedora de carvalho para vinho no mundo. A gente vem seguindo dos Estados Unidos e a gente vem seguindo depois do leste da Europa. Gente, carvalho é muito escasso, é muito raro. E carvalho tem terroir, assim como a uva. Então, de acordo com o lugar onde o carvalho cresce e desenvolve, ele vai se desenvolver de uma certa forma, de uma determinada maneira. Então, por exemplo, um terroir, uma floresta, onde tenha solos muito ricos em matéria orgânica, o carvalho se desenvolve muito rápido e daqui a pouco não fica com a porosidade tão adequada. Determinada floresta que tem determinadas características. Então, tudo influencia como o carvalho vai se desenvolver. E mais uma coisa. Vamos pensar uma floresta lá. Vamos pegar ali, demora 100 anos para o carvalho crescer. Só que de uma floresta, apenas uma pequena quantidade de carvalho consegue crescer de forma adequada para ser utilizada para a indústria vitivinícola, principalmente para a produção de barricas. É escasso, é raro, é demorado, uma boa parte não se aproveita. Aliás, do carvalho, um pequeno percentual do carvalho que se aproveita para a produção de barrica. Claro, o carvalho se aproveita todo, mas para outras coisas. Para a produção, para barrica, para vinho, se aproveita algo em torno aí de 40%, 30% só do carvalho. Então, só para vocês terem noção de que, além de caro, raro, demorado, muito escasso, né? É um produto, um artigo de extremo luxo. Então, barrica, gente, é cara. E vou falar para vocês, tá? A gente teve agora a pandemia, onde o mercado de vinhos cresceu muito no Brasil. Vocês têm noção que faltou barrica? Faltou barrica. Tem vinícolas esperando até hoje. Tá 2 anos na fila para comprar uma barrica. Para ter acesso a uma barrica. Porque demora muito. E barrica tu tem que comprar antes. Encomenda antes, paga antes, espera alguns anos ela chegar. É um item muito, muito raro. Então muita gente, né? E talvez vocês passem por isso, eu já passei por isso. Queria ter uma barrica em casa, né? Vou pedir uma barrica usada para uma vinícola. Eu vou pedir uma barrica. Gente, barrica é artigo de luxo. Principalmente porque barricas utilizadas hoje são artigos de luxo também. Porque o carvalho é um bem de luxo. É um bem de alto valor agregado. Então, conseguir uma barrica hoje só comprando e pagando caro. Não tem jeito, mesmo muito utilizada, porque a indústria da cerveja usa, a indústria do destilado usa, a indústria da cachaça usa. Então, barrica é um bem muito escasso.
Carvalho é um bem muito escasso, tá? Bom, deixa eu trazer umas perguntas para vocês antes da gente entrar numa parte importante aqui, um segundo momento da aula, que são a questão da utilidade do carvalho para a parte enológica, tá? A gente tá falando muito de aromas e sabores. A Carolina Neves perguntou o que acontece, como acontece o comércio de barricas. Então, as vinícolas vão vendendo, Carol. Elas vão vendendo, tem tanuarias que compram, né? Que revendem, as vinícolas vão vendendo entre elas. Então, vamos lá. A indústria da cerveja que usa barrica usada vai lá e compra das vinícolas. Então, é um negócio que acontece normalmente. Claro que quanto mais nova a barrica, mais cara ela é, né? Mais cara. Deixa eu voltar aqui para fora da câmera de novo. O leste europeu, sim. O Marcelo perguntando se a Hungria entra no leste europeu. Podemos fazer um agrupamento dos carvalhos do leste europeu, sim. A Hungria, assim como a França, são diferentes tipos, diferentes espécies de carvalho. Então, Marcelo, não é só o carvalho húngaro. Ok, mas qual a espécie, né? Qual é a floresta? Então isso também depende, assim como na França, né? O carvalho francês. Então, depende de vários fatores. A questão se falando muito, né? Sobre essa questão do uso da madeira para outras funções. Eu já vou trazer isso para vocês, tá? Vamos passar daqui a pouco na aula de hoje. A Adriana perguntando a questão da diferença da madeira mais velha para a mais nova, no conceito sensorial. Já vamos passar, tá, Adri? Já vamos passar isso. Vamos passar um pouquinho. Inclusive, a gente vai já voltando para a aula agora, a gente já vai começar a falar sobre isso. Não é só aromas e sabores, né? Que é o que a maioria acaba considerando, são aromas e sabores, mas não é só isso. Tem vários outros pontos importantes. O Luiz falando. Lembro dos vinhos do Dão. Dão pipas que no início da década de 90 com aromas resinosos e deliciosos. Sei que a troca da madeira foi mercadológica, mas perderam a identidade. Tem isso também, né? O Luiz trouxe um ponto interessante que a questão da tipicidade é muito relacionada a um contexto local e a um contexto mercadológico. Por exemplo, Rioja. Rioja só pode utilizar barrica, aí depende da região, né? Isso no mundo, né? Vai dar um determinado direcionamento, mas Rioja só pode utilizar barrica para o amadurecimento dos vinhos. E então eles são obrigados a ter, inclusive em Rioja, as vinícolas chegam a ter tanuaria dentro da vinícola. Eu estava visitando, por exemplo, a Muga, uma vez que eu fui a Aro, lá em Rioja, a Muga tem uma tanuaria incrível dentro da Muga, porque eles lidam com milhares e milhares de barricas. Né? Eles reformam, eles compram o carvalho e eles trabalham o carvalho lá dentro. Então é um contexto histórico. Ou seja, Rioja tem um contexto histórico do uso do carvalho, tanto americano quanto europeu. E para eles é super importante. Assim. Então, tradicionalmente, os vinhos reserva, criança, reserva e gran reserva em Rioja, eles têm que ter passagem por barrica. Obrigatório. Não tem escolha. Né? Então, eles têm que lidar muito com a madeira. Então, o contexto histórico de Rioja, por exemplo. Pega Ribeira del Duero, que é pertinho, também. Né? Ou seja, as barricas em Ribeira del Duero só podem ter até 300 litros. Não pode ser maior do que isso para fazer amadurecimento e envelhecimento. Então, olha que interessante, né? Bom, a questão ela é perguntando se eu vou falar sobre o uso de chips e aduelas. Vou falar sim, daqui a pouquinho, tá, Lé? Vamos falar sim. Um ponto importante. O Rafael falando como a questão sobre como microoxigenação influencia na polimerização dos taninos. Vou falar um pouquinho também, tá? Esse é um dos elementos importantes. Aliás, vamos aproveitar esse comentário aqui do Rafael e vamos voltar aqui para falar exatamente sobre isso. Porque a madeira, o carvalho, vou citar carvalho a partir de agora, tá? Falar madeira e carvalho, nós vamos pensar carvalho. O carvalho, ele não aporta somente aromas e sabores quando novos. Eles aportam também compostos fenólicos. Esses compostos fenólicos, dentre eles algumas cadeias de taninos, e entre os mais famosos elagitaninos, eles, quanto mais novo o carvalho, mais está presente esses compostos fenólicos, conforme o carvalho vai tendo contato com o vinho, ele vai passando esses compostos fenólicos para o vinho e vai perdendo esses compostos fenólicos. Então, nos primeiros usos, tu tem uma maior quantidade desses fenóis. E principalmente esses elagitaninos, eles são
compostos que eles ajudam muito em vários fatores. Dentre eles, eles ajudam a dar uma estabilidade e ajudam no potencial de guarda dos vinhos. Por quê? Porque esses taninos, eles vão se ligar, esses taninos da madeira, vocês já devem ter ouvido falar, né? Ah, a madeira tem tanino, a madeira tem tanino. Sim, a madeira tem tanino. Quanto mais nova, maior a quantidade de tanino. Com o passar do tempo, ela vai perdendo um pouco desses taninos para o vinho. Esses elagitaninos, eles vão se ligar com as moléculas de cor de antocianinas, ou seja, esses taninos da madeira, que eles são muito mais reagentes, e eles vão desacelerar o processo de ligação entre os taninos do vinho com as moléculas de cor do vinho. Que isso acontece com o tempo. Então, quando esses taninos da madeira eles entram no meio do caminho, eles desaceleram esse processo, o que faz com que a evolução do vinho também seja um pouco mais lenta e mais longa. Dá uma estabilização maior de cor para os vinhos tintos por mais tempo. Essa ligação molecular também vai deixando as cadeias de taninos um pouco menos adstringentes, um pouco menos agressivas. Ou seja, também dá uma amaciada no vinho. Isso acontece também por causa da presença do oxigênio. Esse processo de microoxigenação por a barrica ser porosa faz com que algumas moléculas de oxigênio entrem também no vinho, dentro da barrica, e ajuda nessa ligação de cadeias tânicas um pouquinho mais longas. Ou seja, os taninos vão ficando menos adstringentes, vão ficando um pouco mais macios. Então, esses compostos da madeira, que também vai se perdendo conforme vai usando esses compostos fenólicos, ou seja, as madeiras, quando novas, têm uma quantidade maior, e conforme vai usando, vai perdendo, ou seja, essa função de estabilidade e ajudar no potencial de guarda também vai se perdendo conforme vai tendo o uso. Ou seja, vai usando, vai perdendo, esse composto fenólico perdendo, porque vai passando para o vinho, assim como os aromas e os sabores. São moléculas que estão ali na madeira e vão aportar para o vinho. Então, esses compostos fenólicos, que muitos falam, o tanino da madeira, ele normalmente é muito menos adstringente. E aí, claro, quanto melhor o carvalho foi, né, se desenvolveu, quanto melhor ele foi seco durante o seu processo de secagem, quanto melhor ele foi trabalhado na elaboração da barrica, melhor essas suas características para o vinho. E, gente, carvalho tem terroir, carvalho tem qualidades, carvalho tem perfis. Então, de acordo com a floresta, o uso e tudo mais, eles são mais ou menos valorizados. Então, tem carvalhos de florestas que são muito raros, muito caros, muito destacados, muito valorizados. E tem barricas, por exemplo, que elas custam caríssimo. Tem barricas que chegam no Brasil a 20 mil reais, tu tem que ficar na fila 5 anos. Pouquíssimas barricas são elaboradas. Então são coisas muito raras, assim, que acontecem. Então, barrica, o carvalho também tem qualidades diferentes. E essas características que o carvalho aporta para o vinho, então são aromas e sabores possíveis. Quanto mais novos, maior quantidade dessas moléculas de aromas e sabores. Ajuda na estabilização de cor, ajuda a dar uma arredondada nessa característica tânica, ou seja, dar uma maciada nesses taninos quando jovens, ajuda também a dar uma integração maior entre os elementos do vinho, acelera um pouco esse processo de microoxigenação, né? Então traz um pouco mais de ligação moleculares, favorece algumas ligações moleculares, que deixam o vinho um pouco mais integrado, um pouco mais amplo em boca, ajuda a dar uma estabilização nos taninos, essa troca. E assim, um ponto importante, né? Essa porosidade do carvalho, ele não deixa que a barrica vaze. Não vai vazar vinho. Mas faz com que uma boa parte do vinho também vai evaporando. Principalmente do líquido, né? Que é líquido do vinho. E isso faz com que o produto que vai ficando dentro da barrica, ele vai ficando um pouco mais pesado, vai ficando um pouco mais concentrado, um pouco mais untuoso. Mas tu tem que ir completando a barrica, que a gente chama no processo de atesto, ou seja, atestar a barrica. Tu tem que ter guardado uma parte de vinho, porque a barrica ela vai perder aí por ano
algo em torno de 15, 20% do seu volume interno. Só que se tu deixar esse volume dentro da barriga diminuir, vai começar a oxidar, porque fica com muito oxigênio. Então tu tem que completar a barriga o tempo inteiro. Então, pelo menos uma vez por mês, os enólogos vão lá, vão olhar a barriga, ver quanto que está faltando, vão completar ela para que não crie uma quantidade de oxigênio ali dentro muito grande, que vai oxidar o vinho. Mas essa evaporação que vai tendo também vai fazendo com que o líquido que vai ficando dentro da barriga vai ficando mais concentrado, um pouco mais intenso. E uma outra questão que é bastante importante é essa questão relacionada com os aromas e sabores, mas principalmente essas características relacionadas com a tosta. Ou seja, a tostagem. O vinho que eu estou degustando com vocês, ele é um vinho que ele tem muito aroma do carvalho, ele é muito evidente. Ele tem muito aroma de uma baunilha muito evidente. Mas ele também tem muito aroma de tosta. Ele tem muito esse aroma relacionado com um chocolate amargo, sabe? Aquele nibs de cacau tostado, que é muito evidente. Esse vinho ele tem uma vantagem. Eu tô falando muito e porque eu escolhi ele porque ele tem esse caráter da madeira muito evidente. 24 meses em barrica nova. Ele é feito assim, né? Ele é feito para ter esse caráter da madeira muito evidente. E a tosta da barrica, ela é um momento importante, porque hoje os enólogos eles podem escolher o tipo de tosta que eles querem. Normalmente de tostas mais leves a tostas mais intensas. E essa tosta, ela também vai influenciar muito nos perfis de aromas e de sabores. Então, e essa tosta hoje, essa é uma vantagem hoje do mercado do carvalho, das barricas, por mais que seja escasso, limitado, muito caro. Hoje a oferta de produto, né, barrica, ela é limitada, mas os produtores que eu digo, os enólogos, as vinícolas, eles podem escolher o perfil que eles querem da madeira, inclusive o perfil da tosta. E a tosta, ela vai aportar diferentes características, principalmente aromáticas, de acordo com o perfil. Então, quanto mais intensa a tosta, vai trazendo um caráter mais relacionado com o tostado. Então, quando a tosta é mais leve, vem mais uns aromas especiados, muitas moléculas, né? A tosta, ela evidencia um pouco algumas moléculas de eugenol, né? Que tem um aroma de cravo. Ele vai trazendo esses caráteres depois, né? De coco tostado, mais baunilha. Conforme vai a tosta ficando mais intensa, vai trazendo mais caráter do tostado. Então, mais do caramelo, né? Desse café tostado. Essas notas de defumado, vem muito essas notas de, né, melaço, vem muito essas notas de café, café solúvel, vem muito essas notas, ou seja, de acordo com o interesse do enólogo, da vinícola, vai pedir a barrica mais ou menos tostada. Aí vocês vão dizer, mas eu gosto assim, eu gosto assado. Então, é muito escolha enológica. O que o produtor quer? Né? O que ele quer? Ele quer o aroma de tosta. No Brasil, por exemplo, a gente tem muito aqui, vamos pegar a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha, ela gosta de fazer vinho. Os produtores gostam muito daquele caráter de café tostado. Gostam muito do caráter da tosta. Gostam muito da evidência da tosta. Então, eles pedem as barricas muitas vezes com essa tosta mais média, média mais, né? Média, média alta. Que eles querem um caráter mais tostado, mais evidente no vinho. Ok, é uma escolha enológica. A gente tem lugares que os produtores querem a tosta bem levinha, querem menos o caráter do tostado. E esse é um ponto importante, assim, principalmente da classificação dos aromas. Ou como que a gente classifica os aromas de madeira, né? Os aromas de carvalho. E aí vocês vão entrar num debate, vocês vão ver que os críticos, eles têm um debate, os especialistas têm um debate que aroma de madeira é aroma terciário. Porque o vinho passou por madeira e tudo mais, então é aroma terciário. E vocês vão ver que outros especialistas vão classificar alguns aromas de madeira como sendo um aroma
secundário. Na roda de aromas, eu coloco para vocês aqui, né? Lembrando que essa aqui é a roda de aromas que foi uma das minhas pesquisas aí de pós-graduação lá na Itália. E eu fiz adaptação para o Brasil, com termos em português, dos principais aromas encontrados nos vinhos. Né? Então, quem é aluno, inclusive, já tem acesso lá abaixo na área do aluno, para vocês aqui o material da roda de aromas bonitona para vocês, para ajudar vocês a entender perfis aromáticos e tudo mais. E vocês vão ver que tem famílias aromáticas que são muito relacionadas com madeira, e uma, inclusive, chamada de amadeirado. E essas, principalmente essas 3 famílias aqui, que são os empireumáticos, família de amadeirados e de especiados, são famílias que estão muito correlacionadas. O Emily Peinot, ele fala o seguinte, olha, esses 3 conjuntos de famílias, moléculas aromáticas, de famílias aromáticas, ou seja, de agrupamento de perfis aromáticos dos vinhos, especiados, amadeirados e empireumáticos, eles estão muito correlacionados e eles podem ter origem na madeira. Ou não. Então, por mais que na roda apareça uma família chamada amadeirado, não significa que o aroma não possa vir de outro local. É só uma forma de fazer um agrupamento mais fácil de entendimento. Mas a madeira ela também pode trazer um aroma de noz moscada, um aroma de cravo, de canela. Então, esses 3 conjuntos, aqui é um ponto importante, tá? Esses 3 conjuntos aqui de famílias aromáticas. Opa, vou melhorar aqui essa marcação para vocês. Que são especiados, amadeirados e empireumáticos. Empireumáticos é pira, né? Passa pelo calor. Tostado, né? Caramelizado. São aromas que são muito provenientes da passagem por madeira, da tosta e tudo mais. A madeira também ela pode trazer caráteres herbais, ela pode trazer caráteres de frutos secos, ela pode trazer, né, notas resinosas, notas evolutivas. Então a madeira tem muitas possíveis funções aí aromáticas. Mas também o perfil aromático da madeira, quanto mais nova, mais ela aporta características aromáticas. Quanto mais antiga, menos ela aporta. E aí o pessoal fala, mas madeira de primeiro uso, segundo uso, terceiro uso, o que isso significa? Foi o tempo, normalmente os produtores trabalham por safra, que eles deixam o vinho na barrica. Então, normalmente o primeiro uso é quando a barrica ela é nova. O segundo uso é quando ela já foi utilizada uma vez, está sendo reutilizada uma segunda. Quando ela é reutilizada a segunda vez, ela tem menos compostos aromáticos, ela tem menos compostos fenólicos, mas ela ainda aporta algumas coisas, algumas dessas moléculas, mas ela também tem o processo da microoxigenação, que a gente viu que ela é bem importante. Que também continua a barrica mesmo quando usada, e assim, terceiro uso, quarto uso, no quarto uso já não tem mais praticamente aromas para aportar para o vinho, já não tem mais praticamente compostos fenólicos para aportar para o vinho, mas o restante das características da madeira continua aportando para o vinho. A microoxigenação, consegue deixar o vinho mais concentrado, consegue deixando os taninos também um pouquinho mais macios pela ligação, pelas moléculas de oxigênio que entram, que também ajuda essas cadeias de polímeros a se formar com os taninos, que são mais macios em boca. Ou seja, a barrica continua sendo utilizada para ainda aportar características para os vinhos, mas não mais aromas e sabores a partir do terceiro, quarto uso. Por isso que vocês vão nas vinícolas, tem barricas muitas vezes utilizadas. Por isso que barrica é cara e continua, né, sendo cara mesmo depois de utilizada várias vezes. Se classifica os aromas de madeira como primário ou como secundários? Bom, tem uma controvérsia aí na literatura. Eu gosto muito do conceito que era do Gerard Basset. Gerard Basset foi um dos maiores, né, estudiosos de vinhos do mundo. Ele era Master of Wine, Master Sommelier. Ele tinha o título da Ordem Britânica. Ele era Master da OIV. Ele era um fenômeno, né? Faleceu ainda há pouco tempo atrás. Aí, infelizmente, uma grande perda para o mundo dos vinhos. E Gerard Basset, ele era o melhor sommelier do mundo, né? Ganhou. Gerard Basset, ele falava, olha, o caráter de madeira nova classifica como secundário. Porque o enólogo que escolheu ter o aroma da madeira, que não é o caráter do vinho evoluído. Ele é o caráter da madeira. O enólogo escolheu, o vinho é novo ainda.
E tem o caráter da madeira porque o enólogo passou pela madeira e trouxe aquele aroma de tosta, trouxe aquele aroma de coco tostado, trouxe aquele aroma de chocolate. Isso eu considero como secundário. Já o aroma evolutivo da madeira, ou seja, com o passar do tempo, com o passar dos anos, aí eu considero terciário. Então, por exemplo, a barrica utilizada, barrica velha, que traz um pouco aquele caráter, né, meio caramelizado, às vezes uma nota meio que de caixa de charuto evoluída, né, aquela nota meio que de, né, uma madeira velha, muito comum na Itália, aí já considera terciário. Então não é porque é da madeira ou não, mas qual é o perfil, qual é o contexto para classificar esses aromas. E eu gosto da ideia gosto e é o que eu uso como metodologia, a ideia de rabacê. Se o aroma é um aroma novo, de madeira nova, de tosta nova, secundário. Se é um aroma de evolução do vinho, aí terciário. Tá? Mas isso é muito debatido, inclusive. Né? Eu trouxe para vocês o exemplo, eu apliquei a roda de aromas aqui na Malbec. Então, os perfis mais comuns que a gente encontra em Malbec, mais clássicos, principalmente Malbecs argentinos. E o que a gente encontra? A madeira como parte bem importante do processo do vinho. E a madeira com Malbec exatamente trazendo, né? E vamos pegar o modelo argentino. E o clássico, que né, eu estou usando um Malbecão clássico. E Malbecão não estou falando no sentido ruim nem pejorativo, não. É a ideia dele. A família Sotano faz esse vinho e quer o vinho assim, potente, concentrado, carregado. E, gente, para o vinho passar por madeira, o vinho precisa ter muita qualidade, porque senão o vinho vai oxidar e ele vai estragar. Então, o que acontece? Essa oxigenação que o vinho faz, se o vinho não tem qualidade, se é um vinho com poucas características, se é um vinho que não tem muitos componentes aromáticos, se não tem muita concentração, quando ele passa pela madeira, ele oxida e estraga. Oxida. Em vez de ele melhorar com a madeira, ele vai estragar. Então, o vinho, para passar por madeira, ele precisa ter qualidade e intensidade em características. Quanto mais tempo de madeira, para o vinho não estragar e melhorar, ele precisa ter muita concentração. Porque senão ele oxida. Então, não é qualquer vinho que dá para passar por madeira. E por que Malbec passa muitas vezes por madeira? Porque, e estou usando o Malbec como exemplo, poderia citar várias outras uvas. Porque Malbec é um vinho mais concentrado de modo geral. Ele é um vinho mais intenso. Ele é um vinho, é uma uva tinta que pode gerar vinhos muito concentrados. E a passagem por madeira vai poder fazer esse complemento de trazer aromas, sabores, trazer de acordo com a madeira. Pode ajudar a dar estabilidade, ajudar a dar concentração, ajudar a deixar os taninos mais macios. Ou seja, a madeira pode contribuir. Por isso que se dá muito bem com o Malbec. Que é o clássico Malbec, inclusive. Se a gente pegar esse Malbec mais anos 90, anos 2000, que é muito assim, ajuda, tem muito esse perfil, né? Concentração, potência, intensidade. Então aqui, aroma. É um vinho correto. Eu vou mostrar aqui o vinho para vocês que eu tô provando. Esse é o Judas Malbec 2014. Ele é um vinho. Intensidade média mais para muita, para vinho tinto. E até já chegando em muita. Ele é um vinho correto em aromas. Ele é um vinho que tem muito esse aroma primário, ainda aparecendo, mas principalmente secundário e terciário. E a parte visual, até não dei tanta atenção, porque nem quero muito aqui, mas ainda é um vinho, né, com uma intensidade média a mais. É um vinho, né, dá para ver que ele é um tinto tranquilo. Ele ainda, a coloração dele, ele ainda é um rubi bem vivo, assim, a parte granada, alaranjada dele tá começando a se formar na borda, ou seja, ele é um vinho que ele é muito concentrado também. E assim, um vinho 2014, então a gente tá falando de um vinho com 8 anos. E essa estabilização de cor, ou seja, nem tá aparecendo borra ainda, também se tem por causa da madeira nova, né? Ou seja, aqueles compostos fenólicos ajudaram a dar uma estabilizada aqui na cor. Mas principalmente aroma e sabor, né? Então, famílias aromáticas aqui, a gente encontra ainda o primário evidente, com uma fruta ainda aparecendo, uma fruta madura,
mas principalmente secundário, com essa nota da tosta, essa nota do caramelizado, essa nota do tostado, essa nota do coco tostado, mas principalmente um caramelizado tostado, uma nota especiada muito gostosa, e vem junto com o aroma da fruta. E já aparece o terciário, né? Um toquezinho dessa nota de fumo, um toquezinho de caixa de charuto, um toquezinho de uma madeirinha mais envelhecida. Ou seja, muito desse secundário que eu tô sentindo aqui da madeira, eu classifico ainda como secundário. Agora, é amplo em sabores, em aromas, né? Então, muito ainda aroma primário, muito secundário e muito terciário aparecendo. Então, 3 níveis muito evidentes aqui. Interessantíssimo. Mas é isso, a nota floral, que é o primário ainda do Malbec, aparece bem, assim, quando ele, principalmente quando para de agitar a taça. Então é um vinho com uma amplitude de aromas aqui bem grande. Vamos colocar na boca? Até esqueci de descartar. Mas, bom, é um vinho, ele é seco, mas tanino, é um tanino médio, muito fino. Corpo, não vou botar em muito, médio mais para muito, mais muito. O álcool dele é um médio mais, acidez é média mais para muita. A integração dos elementos é incrível. O sabor do vinho, tô falando com vocês, estou com o sabor do vinho na boca, né? Em boca ele é um pouco mais secundário, né? Um terciário aparecendo bem, um primário já um pouco menos, mas ele é um vinho com ele tá simplesmente fantástico, ele tá incrível. Nível de qualidade muito bom para excelente. Mas aquilo, velha escola. Ele tem frescor, né? Em boca as características ainda aparece muito esse caráter da madeira. 24 meses de madeira nova. Ele é feito para ser assim. E para mim ele tá no auge dele. Ele tá no auge. Ele se mantém nesse auge, se mantém. Ele tem tempo de guarda? Tem. Mas ele tá no auge dele de características sensoriais. Nível de qualidade, muito bom para excelente. E, claro, ele é o vinho ícone da família Sotano, né? Ele é um vinho caro, ele é um vinho... Mas, assim, ele é intenso, ele é concentrado, ele é potente. E é a proposta deles aqui. Eles querem a madeira para isso. Eles não querem a madeira na fermentação, não querem a madeira só para oxigenação. Eles querem a madeira também para trazer potência e intensidade. E o que é ótimo, tá? Porque, assim, nesse vinho fez muito bem. Claro, e o tempo, né? O tempo também ajudou ele aqui a deixar esses elementos mais integrados e ele se mantém nesse perfil aqui por um pouco mais de tempo. Aí vocês também estão perguntando, tá, ok, é um vinho clássico, Malbec, Mendocino, potente, concentrado, bom produtor, né, produtor de qualidade. Mas é sempre esse perfil da madeira? A resposta é não. Por exemplo, a gente usa madeira também para vinho branco. Tá, antes da gente falar um pouquinho mais de vinho branco, antes da gente falar de madeiras alternativas, né? Vamos ter umas perguntas de vocês aqui que vocês estão trazendo, tá? Legal, legal as interações de vocês, né? A Maria perguntando o que é a duela. Já vou falar, tá, Maria? Maria Beatriz, já fala um pouquinho sobre o que é a duela. O Paulo perguntando se carvalho de outros lugares também, como carvalho inglês, pode ser utilizado. Pode, até outras madeiras, né? Se vocês perguntarem sobre outras madeiras, já fala um pouquinho. A Linda Alice tinha perguntado, enfim. A Lenira perguntou: a denominação de passagem por madeira nos vinhos espanhóis são diferentes? São diferentes, tá, Lenira? Depende do lugar. Cada denominação espanhola pode criar uma regra diferente, né? Por exemplo, Rioja e Ribera del Duero não permite o uso de madeira alternativa nas suas classificações Crianza, Reserva e Gran Reserva. Não pode. Tá? Tem que usar barrica e são barricas até 300 litros. Né? Então é bem restrito. Tem outros lugares, como o Chile, por exemplo, que não tem regra para isso e reserva e Gran Reserva pode se passar, inclusive, por madeira alternativa. Já falo um pouco mais. A Marcela tinha perguntado: a madeira influencia mais nos sabores e tempo de guarda na fabricação dos vinhos? Depende, Marcelene. Barrica nova influencia muito em aroma e sabor também. A tosta aporta mais aroma e sabor. Quanto mais tostado, mais aroma de tosta. Mas depende da função. Hoje em dia está se mudando. Está se usando menos a madeira para aroma e para sabor. Está se usando mais a madeira para microoxigenação, para outros elementos.
Então também depende do carvalho, depende da quantidade de componentes fenólicos, tem vários fatores aí que são importantes. Vocês falando sobre vinhos, né? O Fernando falando sobre a Valmarino, que gosta do caráter da tosta, é verdade. Tem vários produtores da Serra que gostam muito disso. Torcello também tem a Lisbeth falando sobre o Torcello com Chardonnay, que é delicioso. Acho que tem vários produtores, uma coisa legal, assim, falando de Brasil especificamente, né? Eu acho que o uso da madeira está cada vez melhor explorado nos vinhos brasileiros. E não só o caráter da barrica, mas também o uso de madeira alternativa, que a gente usa bastante. Não é só a gente, tá, gente? O mundo inteiro usa barrica alternativa, usa madeira alternativa. Não pensa que, o Brasil, não. Chile, Argentina, Europa, gente, tem madeira alternativa a rodo, tá? Já vou falar sobre madeira alternativa. Pensa, o Brasil não. O Brasil usa também. E vou dar minha opinião para vocês, mas vamos explicar direitinho o que é a questão da madeira alternativa. A Márcia Malma falando, não sou fã de Malbec, mas deu água na boca. Esse tá muito legal. Tá no auge dele, então tomar um Malbec potente, concentrado no auge, mas muito equilibrado em aromas e sabores, mas também características estruturais, o frescor do vinho tá muito evidente, é legal, sabe? Apesar de ser velha escola, é uma velha escola aqui, muito bem feita. A Lenise falou a questão para falar sobre a relação do uso da madeira e a temperatura de serviço. Fala um pouquinho mais daqui a pouco. Boa pergunta, inclusive. Né? A gente sabe que quanto mais quente a temperatura de serviço, de modo geral, evidencia mais aromas de tosta. Né? Então, esse é um ponto importante. Né? Não que isso seja bom ou ruim, aí depende da busca. Né? O SM ou ASM, né, professor, esses slides tem na apostila? Sim, na área do aluno, baixa a apostila com todos os slides, tudo explicadinho lá para vocês, tá? Tem tudo lá na apostila da aula de hoje. Tá, vamos voltar aqui um pouquinho para passar, eu já volto para a gente fazer mais algumas interações, mas eu vou deixar aqui de novo para vocês poderem ver o vinho que eu estava degustando, né? Dá para ver a concentração de cor aqui bem evidente, mas não é só para vinhos tintos que se usa madeira, se usa para vinhos brancos. E esse processo nos vinhos brancos também vai muito da busca das escolhas enológicas. O que a gente sabe é que no vinho branco a microoxigenação vai trazer um pouco mais de cor. Um processo de, né, controlado de oxidação controlada, tá, gente? Não é que o vinho oxide, mas essa oxidação controlada traz um pouco mais de cor para o vinho. Concentra o vinho branco também, deixa ele um pouco mais intenso, ajuda a integrar elementos, né? Vai deixando o vinho mais untuoso. E se quer caráter de madeira nova, normalmente são tostas mais delicadas para o vinho branco, para aportar um aroma muito mais especiado, caramelizado, um leve tostado, coisinhas delicadas para o vinho branco. O vinho branco ele tem menos estruturas, menos características, então não aguenta tanta madeira como um vinho tinto. Mas também cada vez mais utilizado para vinhos brancos a madeira de vários usos, de reusos. Não para trazer aromas e sabores, nem para trazer compostos fenólicos, mas para ajudar na integração do vinho, na concentração do vinho. Trazer um vinho interessante, diferente. Né? Perfis bem interessantes. E uma onda que vem acontecendo no mundo, e a gente vê isso cada vez mais evidente, são esses vinhos brancos em contato com as cascas, que também acabam, de alguma forma, depois passando por madeira para dar uma concentração extra, né? Uma intensidade um pouquinho maior. Então, alguns elementos interessantes aí, a gente tem visto uma mudança no perfil da madeira para os vinhos brancos. E bem interessante, tá? Vou dizer para vocês que bem positivos. Um outro ponto relevante aqui é a gente falar que tem diferentes tamanhos de madeira. Diferentes tamanhos de recipientes de madeira. Vamos chamar assim, que é mais fácil. E esses diferentes tamanhos de madeira, de recipientes de madeira, vai também muito por um local e com alguns conceitos culturais e históricos. Mais comum, disparado, é a barrica de 225 litros, que é a francesa clássica de Bordeaux, chamada bordalesa. 225 litros porque faz exatamente 300 garrafas de 750 ml. Já tinham pensado nisso? Por que
a barrica bordaleza tem 225 litros? Exatamente por causa disso. Porque ela vai fazer 300 garrafas de 750 ml. Mas tem outros lugares que tem outros tamanhos de madeira. Então a gente vê, né, das barricas em tamanhos diferentes. Né? A gente tem na Itália diferentes tamanhos, em Portugal diferentes tamanhos, na França diferentes tamanhos. E aí pode ser um conceito meio local, né? Meio local. Então, por exemplo, tem barricas que são maiores, né? 900 litros, 600 litros. Aí depende muito do produtor. O que a gente sabe é o seguinte: quanto menor o recipiente de madeira, mais troca com oxigênio. Maior o caráter da madeira quando é madeira nova, porque tu tem menos líquido. Recipiente menor, menos líquido. Menos líquido, mais contato com oxigênio. Menos líquido, mais troca com a madeira. Ou seja, quanto menor, mais acentuado vão ser essas características da madeira para o vinho. Certo? E aqueles grandes botes muito utilizados, né? Os italianos chamam aquelas grandes pipas de madeira, enfim. O que acontece? Bom, aquelas são pipas muito utilizadas, reutilizadas muitas vezes, são pipas muitas vezes de fermentação, e elas vão ter a troca com oxigênio importante, mas não vão ter aromas, não vão ter sabores, não vão ter compostos fenólicos, não é isso que eles querem. Né? E é muito para fermentação, mas mais ainda para amadurecimento, ou seja, o tempo em contato com a madeira. Mas uma vez que o carvalho é caro, escasso e raro, e o aroma e o sabor de carvalho é muito valorizado ainda no mercado, isso explodiu, como eu falei para vocês, nos anos 90, o mercado desenvolveu um sistema para trazer aroma e sabor de madeira para o vinho, de carvalho para o vinho. Porque, gente, não pode, é proibido botar aroma no vinho. Não pode adicionar molécula de aroma. Seja natural, seja artificial, é proibido. Então, a única forma permitida de ter o aroma e o sabor de carvalho no vinho é com passagem por carvalho. Como ele é muito raro, como ele é muito escasso e caro, se surgiu o conceito das madeiras alternativas. O que é isso? São pedaços de madeira que são adicionadas no vinho para extrair apenas aromas e sabores. É isso que as madeiras alternativas trazem para o vinho. Não tem microoxigenação, não é recipiente, ou seja, pega um tanque de aço inox e coloca lá a madeira alternativa de acordo com o tamanho. São vários tamanhos diferentes de madeiras alternativas. Por que é madeira alternativa e por que é utilizado? Porque aqui é aproveitamento. Olha os pedaços aqui de carvalho. Eles vão tostar esses pedaços de carvalho e vai literalmente fazer uma infusão, como se fosse um chá. Vai largar isso dentro do tanque para esse aroma e esse sabor de madeira passar para o vinho. Simples assim. E aí vocês estão agora, muitos de vocês aqui chocados. Gente, isso aqui é mais velho do que fazer xixi na parede. E vocês tomam muito vinho assim e nem sabem disso. A minha opinião quanto a essa questão de madeira alternativa. Eu acho que é uma boa alternativa, uma boa solução para ter aroma e sabor de madeira em vinhos mais econômicos. O que eu acho completamente errado é o consumidor não saber disso. O consumidor deveria ser obrigatório constar isso na informação do vinho. Aliás, méritos para algumas questões no Brasil quanto ao uso de madeira alternativa. Lembrando que a madeira alternativa é amplamente utilizada no mundo inteiro, tá, gente? Então não pensa, é no Brasil, no Brasil. Muito vinho chileno e argentino que vocês tomam aqui é madeira alternativa, tá? Vocês acham que esses vinhos reservas chilenos que vocês tomam aqui, pagando 40, 50 reais, com um caráterzão de madeira, vocês acham o quê? Que é barrica? Barrica nova? Claro que não, né? Claro que não. Só que assim, uma coisa legal que eu acho que está acontecendo agora, e aí méritos para o Brasil, é que a gente tem alguns movimentos no Brasil também incentivando a informar essa informação quando é madeira alternativa. Não tem problema de ter madeira alternativa, gente, é permitido. O problema é o consumidor
não ser informado e, mais do que isso, muitas vezes enganado. Porque tem muito vinho que chega de fora, aqui para o Brasil, que diz passagem por madeira, 12 meses. E aí, na inocência, a gente, isso aqui é barrica. Muitas vezes é madeira alternativa. E isso que não deveria acontecer. E eu estou falando desses movimentos no Brasil, por exemplo, se vocês já acompanharam a Avaliação Nacional de Vinhos, que a ABS, Associação Brasileira de Enologia, organiza todos os anos, onde mostra os 16 vinhos mais representativos daquela safra e tudo mais, na ficha técnica, eles falam especificamente, olha, esse vinho tem passagem por madeira alternativa. Não é feio, gente. Feio é tentar esconder. E tem várias vinícolas hoje em dia que já estão informando isso para o consumidor. E aí, parabéns para vocês, que é uma vinícola que faz aqui méritos para eles. Os gurizões lá de Garibaldi, Hop Ambrose, os guris eles falam, olha, isso aqui é madeira alternativa para ter esse preço, para conseguir chegar a esse preço, para ter o caráter. Gente, nada errado. Aliás, é o certo. Para vocês entenderem essa questão um pouquinho mais de madeira alternativa, quanto maior o tamanho da madeira, mais ela vai passar de forma adequada aromas e sabores para o vinho, menos agressivo vai ser, só que mais caro é o tamanho da madeira. Quanto menor o tamanho da madeira, mais barato, mas de modo geral os aromas vão ser mais intensos. E aí compra as madeiras alternativas como compra a barrica. Só que muito mais fácil, muito mais barato. Qual é a tostagem que quer, né? Qual é a quantidade, qual é o modelo. E inclusive tem as famosas aparas, ou chips, né? Ou lascas, que são esses pedacinhos menorzinhos aqui, que são os mais baratos. Aqui, ó. Com tostas diferentes, né? Só para vocês verem, sem tostagem. Aqui sem tosta, que uma tosta leve, aqui uma tosta um pouco mais intensa. Que é os mais baratos, são os chipzinhos, né? São pedacinhos, lasquinhas de madeira, que é o mais comum ser utilizado porque é barato, né? Muito mais barato. E aí a madeira aqui somente sendo utilizada para trazer aromas e sabores. E de novo, é uma forma de ter o aroma e o sabor de madeira mais barato nos vinhos. Ok, sem problema, é permitido. O feio é não falar. O feio é esconder. O feio é ter vergonha disso. Isso que não poderia acontecer. E mais ainda, mais feio ainda, que aí muito, muito errado, é tentar enganar o consumidor. Tá? Que é mais feio ainda. Mas ok. A gente sabe que existe, sabe que é permitido, sabe que... E assim, é o jeito barato, ou menos caro, de ter vinho com aroma e sabor de madeira, sem ser muito caro. E detalhe, tá? Isso é um tema para uma outra aula. A gente poderia, aliás, fazer muitas aulas sobre madeira, né? Mereceria muitas aulas sobre madeira. A gente mal começou a falar sobre madeira. Mas a madeira alternativa, quando bem utilizada, quando bem feita, seu processo como um todo, a forma dela aportar aromas e sabores para o vinho fica impossível de ser detectado em degustação. Ou seja, eu consigo identificar porque eu uso de madeira alternativa, se for bem feito, não consegue. Inclusive tem pesquisas científicas mostrando isso, eu já participei de algumas, e realmente, quando bem utilizado, não consegue definir se é madeira alternativa ou se é barrica nova. Tá? Então esse é um ponto importante também. Né? As diferenças são muito pequenas, que é muito difícil, eu já participei de algumas pesquisas, de algumas degustações com diferentes perfis, mas tem muito que avançar ainda, né, nessas pesquisas, esses entendimentos. Mas não consegue detectar. Diz, mas eu consigo detectar. Se for bem feito, não consegue. Não consegue mesmo. E participei com degustadores muitíssimo experientes. Tem uma pesquisa muito legal lá do Geisheim Research Institute, que também prova isso, Instituto Alemão, mostrando que não é detectável, tá? Agora, tem que ser bem feito, né? Tem que ser bem feito, tem que ser bem trabalhado. E não pode enganar o consumidor, né? Pode ser Isso aí não pode. Isso aí é bem feio. Bem feio mesmo. Tá, deixa eu trazer umas perguntas de vocês aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Trazendo passagem por madeira. O Valdir perguntou: passar por madeira muito tempo não prejudica em nada para os apreciadores de vinho? Vamos lá, Valdir. Passar por madeira muito tempo vai trazer, quanto mais tempo em madeira, mais características da madeira no vinho quando nova,
mas mais processo de microoxigenação. Se o vinho aguentar, pode ser positivo. Se o vinho não tiver muita intensidade em características, aí vai oxidar e vai ficar ruim, vai ficar pior que não passar, tá? Então não é o tempo de madeira. Eu já tomei vinho com 7 anos, ficaram 7 anos em passagem por botes de madeira e o vinho era incrível. Mas é fora de curva, né? Fora de curva. A Maria Beatriz perguntou: vinhos laranja é porque usa as cascas no seu processo de uvas brancas. Isso aí. Tá? Vinhos laranja são vinhos feitos de uvas brancas com maceração, ou seja, de contato com as cascas no seu processo de elaboração. O Fernando perguntou: o formato da madeira alternativa influencia na forma diferente da criação das características do vinho? Sim, Fernando. Quanto menor o tamanho da madeira alternativa, de modo geral, mais aroma passa e mais desintegrado esse aroma fica para o vinho, tá? Quanto maior o pedaço da madeira, normalmente fica mais elegante, melhor integrado. A galera falando que clareza é fundamental, concordo. Eu acho que isso é um grande problema no mercado. Isso é um problema no mercado, né? O consumidor comprar achando que é uma coisa e é outra, esse é um problema. E tem gente, ó, principalmente vinho de fora, tá, gente? No Brasil eles são mais cuidadosos com isso. Tem muito vinho de fora que chega dizendo 10 meses em passagem madeira. Não tá falando que é barriga, tá induzindo ao erro. Professor, sabe dizer se existe algum livro somente sobre madeira para vinhos? Então, Fábio, eu até vou recomendar para vocês aqui. Esse livro não é sobre madeira, tá? Que é o livro do Conheça Vinhos, do Disseu Viana Júnior, nosso único Master of Wine brasileiro. E o José Ivan dos Santos e o Jorge Luque. E tem um capítulo que eu estava mostrando para vocês aqui. Ele tem um capítulo sobre madeira, sobre carvalho. Que é um capítulo não muito grande, mas eu acho que também já é uma contribuição interessante. O livro é muito bom. São autores muito bons, né? E é um dos melhores livros brasileiros aí falando sobre vinho. Então esse aqui, né, mais específico de madeira para vinho, livro. A gente, aliás, tem pouquíssima coisa específica de madeira para vinho, tá? Inclusive as publicações científicas e tudo mais, bem menos limitado. Vamos ver o que mais aqui. A Lisbeth, quais as diferenças de aromas de carvalho americano, francês e do leste europeu? Não, foi o Eduardo que perguntou. Então, Eduardo, de modo geral, tá? O carvalho americano, ele é mais intenso em aromas, principalmente acentuados com a tosta, mais aroma de tostado, baunilha, coco tostado. O carvalho europeu, de modo geral, ele é um pouco mais especiado, mas aí depende. Depende da floresta, depende do lugar. De modo geral, o carvalho europeu tem mais compostos fenólicos. Os aromas são mais delicados. A microoxigenação ela é mais lenta, mas aí depende, né? Depende da floresta. Merece outra aula só pra gente falar sobre isso. Tem uma aula só falando de origens de carvalho, acho que é bem legal. O Fábio falando, não seria interessante as vinícolas indicarem qual a tosta da barrica nas fichas técnicas contra rótulos? Poderia, algumas indicam, tá, Fábio? Algumas indicam. Seria também interessante. Acho que quanto mais informação a vinícola passa para o consumidor, melhor. Algumas já informam, tá? Mas eu admito que são poucas. A Adri falando, a questão importante da sua colocação para os clientes. A maioria leigos entenderão melhor o valor dos vinhos. Claro, a ideia é essa, Adri. Eles passam a ideia de tanto tempo passarem por madeira, sendo madeira alternativa, é exatamente para passar uma ideia de que passou por barrica, né? Mas muitas vezes não passou. Muitas vezes, né? Pulinho de gato aí, né? Malandrinho, né? Bom, em compensação aqui eu tenho um vinho que passou 24 meses em barrica nova. E então o vinho já tá aqui, né? Serviu uma dose pequena, já tá servido aqui há, né, quase 2 horas. E ainda o aroma incrível, cada vez melhora mais. O aroma floral ficou mais evidente ainda, o floral ainda muito primário, é incrível. Eu vou dizer pra vocês assim, eu sou muito eclético, né? Integração assim, muito legal. Sou muito eclético, gosto muito de perfis diferentes de vinhos e já tive várias fases na minha vida de degustador, assim, de preferência de degustar. E já tive uma fase que eu gostava muito, muito da madeira. E hoje eu tô numa fase que eu prefiro a madeira mais como complemento, né? Como não tão evidente. Eu gosto muito dos vinhos de Rioja. Acho que Rioja é a região que melhor trabalha essa questão da madeira de uma forma consciente e informa isso para o consumidor, que é o mais importante.
Então, vinho criança tem uma exigência menor de passagem por barrica, vinho reserva uma exigência maior, gran reserva maior ainda, e isso é muito legal. Então, informa para o consumidor, inclusive, o estilo do vinho, de acordo com, né, a elaboração dele, e isso também faz a passagem por madeira sem importar. Não é obrigado a passar por madeira em Rioja. Pode fazer um vinho só Rioja e sem nenhum problema. É uma escolha do produtor, né? Simplesmente uma escolha do produtor. Legal, né, turma? Vamos fazer futuramente aulas sobre madeira, vamos trazer mais alguns conteúdos extras sobre madeira, porque eu acho que vale muito a pena, foi muito legal. E é legal a gente aprender e entender e derrubar alguns tabus, entender algumas coisas, e isso vai contribuindo para o nosso entendimento sobre o mundo dos vinhos. Eu gosto muito sobre madeira, sempre estou estudando sobre madeira e perguntando nas pesquisas aí, nas visitas, às vinícolas, nas pesquisas a campo, para os produtores sobre a questão de madeira, e está mudando bastante, tá? Então, um perfil muito mais controlado e racional do uso da madeira. Madeira também tem isso, né? Ela pode esconder alguns aromas e sabores não positivos do vinho, né? Bota o aroma de madeira ali, de tosta, passa por cima aí de todos os outros aromas dos vinhos. Então, também tem isso, né? Interessante aí. O uso racional da madeira, né? E consciente da madeira. Legal, né? Bom a gente aprender. Então, turma, chegamos no final da nossa aula. Deixar um beijo muito mais especial para vocês. Deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.